Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Oi, Mariane, eu lembro da primeira aula, tudo bem? E a, Tudo bem. e a Caroline, eu não lembro se você estava na primeira aula, Caroline. Desculpa. Acho que eu não guardei o nome de todo mundo. Não, eu não estava na primeira aula. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É, porque hoje, na verdade, vamos esperar. Eu queria esperar mais um pouquinho, porque as duas pessoas me escreveram, quer dizer, 3 pessoas me escreveram da primeira aula. E mandaram os projetos, e aí eu combinei com elas que elas iam apresentar. 2 pessoas fazem um projeto juntas e tem um projeto separado, e a gente ia trabalhar em cima do projeto deles, assim, de feedback, de formatação, de apresentação. E eles não chegaram, então vou esperar mais um pouquinho. Caroline, você conseguiu ver porque eu acho que a aula fica gravada na plataforma. Não sei se você conseguiu ver a primeira aula, se você tem dúvidas, se você quer conversar um pouquinho. Não consegui ver ainda a primeira aula, e aí eu vim para a segunda. Eu sei que nessa segunda aula vocês vão discutir projetos, né? Vão discutir os projetos. E aí eu não consegui assistir a primeira aula, não tive tempo. Essa semana foi uma loucura. Mas na verdade, eu tenho um projeto e eu depois eu vou esperar ver o que vocês vão discutir hoje na aula, porque como eu não participei da primeira, né? Então eu não quero falar muita besteira. Não, não tem besteira nenhuma. Não, qualquer coisa, a gente acomoda o projeto de todo mundo, assim. Se você quiser apresentar, Mariane, não sei se você também quer falar um pouco da sua ideia e tal. Eu acho que se nós formos, se vocês quiserem, e se a gente for pouco, é isso. Vamos aproveitar o tempo. Eu tenho um projeto, na verdade, de um livro-reportagem. E eu estou em busca, assim, de sugestões. Eu não vou ligar a câmera porque eu estou fazendo uma máscara no rosto, Tá gente. bom? Eu falei, sábado de manhã é ingrato, tá todo mundo de pijama ainda, não se preocupe, eu fico na Não, câmera nem aqui. estou de pijama, eu estou de máscara no rosto. Então, eu tenho um projeto de um livro-reportagem e como assim? Eu não atuo como jornalista, né? Eu sou formada em jornalismo, eu atuo como
em projetos independentes, assim, já fiz documentários, né, com meu marido, já fiz algumas matérias para alguns sites, mas eu estou com um projeto de um livro-reportagem e eu estou com dificuldade, assim, para buscar um financiamento para esse projeto, porque é um projeto um pouco delicado. Eu tenho ideia, desde 2017, de fazer um livro sobre hereditariedade na política. E é um pouco complicado, primeiro por conta das fontes, né? Assim, de achar um político de uma família já tradicional na política que queira que eu Falar como isso faça. se ensina, como isso Exato, se passa de pai para filho. isso. E aí, mas assim, eu estou com mais dificuldade para saber como buscar financiamento para esse projeto, sabe? A gente pode começar falando um pouquinho disso. Mariane, você se importa? Enquanto a gente vê que o Hélio, a Aline e a Jade, que eu sempre esqueço como falar o nome dela, eles me escreveram e disseram que vem. Então eu vou esperar um pouquinho, que eles devem estar atrasados, eles fizeram a apresentação e tudo. Então, enquanto isso, a gente esquenta os motores. Tudo bem para você, Mariane? Tudo tranquilo. Vou te mostrar uma pagininha aqui, Caroline. Eu mandei para as pessoas que me escreveram, eu corrigi, eu tinha uns errinhos no meu PPT na semana passada, eu corrigi uns links que estavam errados e botei um PDF e mandei para as pessoas que me escreveram em PDF, mas depois, se vocês quiserem, eu mando isso daí. Do seu livro, que eu acho super legal, Caroline, acho que vai ser, eu acho que é exatamente o que você falou, o grande desafio vai ser, se você conseguir pegar uma grande família que seja muito exemplar para contar essa história, você já faz um golaço, assim. Eu acho que o difícil vai ser esta família querer abrir, porque é isso, né? Para contar como é que se ensina política para criança, né? Como é que você passa isso dentro da família como uma profissão, é quase uma missão monárquica, né? É isso que você vai... O que me inspirou, inclusive, foi a leitura do livro da Catarina Grande, né? Da czarina russa. Eu li e eu fiquei, gente, mas nada mudou, né? De lá para cá nada mudou, a gente está numa república ou não? E aí eu fui começando a ter essa ideia, eu tinha começado a sondar a família do Roriz, porque eu sou aqui de Brasília, e aí o Roriz morreu, eu já estava quase conseguindo, assim, né, uma conversa com ele, como ele rompeu com as filhas, na verdade as filhas romperam com ele, meio que no final, assim, tá um pouco difícil, assim, de conseguir, porque a família Roriz é uma família bem tradicional aqui, e, inclusive, eu ia fazer uma intersecção gênero, porque ele tem filhas, né? E E as as filhas mulheres não foram para vão. a política. As filhas foram? Porque quando você me falou isso, a primeira família que eu pensei foram os Magalhães, na Bahia. Alô? Acho que você ficou muda, Caroline. Caroline? Gediel. Acho que Oi, ela acho que caiu acho que a caiu, Não, conexão gente, dela. não, eu caí, não, eu estou aqui. Então, os Magalhães, impossível, assim, eu estava morando na Bahia e eu tentei, é bem difícil o acesso a Eu eles, imaginei. gente, muito difícil. Deixa eu ver, tá todo mundo... Mas eu tenho mapeadas algumas famílias já, assim, tem várias, e é isso, né? Como eu estou em Brasília e esse é um projeto, assim, paralelo, porque eu trabalho, né? E por isso que eu queria financiamento, ideias de como pegar um financiamento para Eu fazer. vou falar rapidinho, eu estou vendo que as pessoas estão chegando, mas Tá. hoje, Jadiel, eu achei que Jadiel fosse... Eu falei com você no feminino, né? Desculpa, quando eu respondi a Aline. Estou esperando a Aline e o Hélio, então mais um pouquinho, mas eu vou te responder. Eu acho, Caroline, que
existem várias organizações que financiam livro-reportagem fora do Brasil, principalmente. Mas eu acho que, assim que você tiver fechar, eu acho que o mais importante é isso, é você fechar com uma família, e aí eu acho que você consegue começar o livro fazendo com microbolsas de mini reportagem, entendeu? Quer dizer, elas nunca são mini. Tem uma lista aí de organizações que tem microbolsas, mas tem, por exemplo, a agência pública sempre tem microbolsa, que você pega uma grana que, sei lá, essas microbolsas são, sei lá, de 5 a 10 mil reais, e você faz um compromisso de uma reportagem de X tempo, de X tamanho, de quem vai ser envolvido, e eu acho que assim pode ser um jeito de começar a financiar seu livro, entendeu? Começar umas investigações com microbolsas, e aí, se você publica essas histórias, normalmente as microbolsas são ligadas a você negociar com o veículo para publicar a reportagem. Isso faz histórico para você chegar num organismo que, normalmente, para financiar livro, reportagem em geral, mas aí eu vou te falar uma outra coisa também. Em geral, são os organismos internacionais. E aí você tem que mostrar que você tem publicações sobre este assunto, e aí você já vai ter coisas. Mas tem uma outra possibilidade também, já que você já tem um histórico de jornalista, já faz coisas independentes, que é você fazer, só que esse daí não te financia muito, fazer o livro reportagem, tipo, fechar um acordo antes de começar já com uma editora, porque a editora pode te ajudar a captar esse recurso. Um pouco sem esperança da editora te avançar a grana suficiente para você viver desse livro reportagem até ele ficar pronto, mas o selo dela pode ajudar você a fazer outras captações, entendeu? Inclusive em editais, até talvez Lei Rouanet. Não sei, tem que olhar direito. Acho que vale. Mas é isso, acho que agora o seu principal desafio é a família que você vai pescar. Tá. Tá bom, Isabela. Eu de qualquer forma, estou com o seu e-mail aqui. Você vai mandar esses materiais para. Eles ficam disponíveis, o Henri falou que ele fica disponível na plataforma que vocês entraram, mas eu posso mandar também, eu posso mandar para o Henri, eu ponho isso, o que eu mandei na semana passada só tinha a primeira aula, então eu posso transformar isso daí num PDF e mando esse daí para o Henri, ele sobe na plataforma para todo mundo. Obrigada, viu, Isabela? Imagina. Gediel, você quer que a gente espere? A Aline vai entrar? Você sabe se a gente... Olha, bom dia, né, para todo Bom mundo. Bom dia. Bom, eu acredito que dá para começar assim sem ela, porque ela acabou de mandar uma mensagem aqui, né, que não comecei muito disposta, pediu que eu apresentasse o projeto daí. É que aconteceram algumas coisas ontem aqui, né, na cidade aqui, então... Vocês estão em que cidade exatamente? Eu sei que é no... Oi? Vocês estão de que cidade vocês estão falando? Nós somos de Paranaguá, Paraná, litoral. Eu sabia que era Paraná, mas eu não lembrava a cidade. Cidade portuária. Então, você quer começar a apresentar? O Hélio falou que ia chegar também, deve estar entrando daqui a pouco. Sim, posso. Só comenta como vai ser. Eu apresento, eu peguei então, aquela o que eu tinha preparado... Uhum. O que eu tinha preparado era o seguinte, eu falei com você não estava no e-mail, então eu combinei com a Aline e com o Hélio, que vocês, cada um dos projetos, um projeto se apresentava em meia hora, e aí a gente conversava, as pessoas aqui também podem levantar dúvidas, perguntas e sugestões, eu dava um feedback, e aí tem um segundo projeto, a gente pode encurtar isso um pouquinho, eu preparei só 2 referências para falar dos projetos de vocês, que foram vocês 2 que mandaram, e depois eu ia comentar mais 3 formatos diferentes de projeto, diferentes do que a gente comentou
na primeira aula. Assim. Uhum. Então, é bem prático, assim, bem da gente falar de ideia, como eu estava falando com a Caroline, e Caroline, depois, quando você quiser voltar para discussão, então, enfim, eu só fiz rapidinho para obedecer como a gente tinha combinado, mas a gente pode voltar para conversar do livro reportagem. Então, é isso, assim, é bem prático, é bem uma conversa, enquanto as pessoas estiverem aprendendo e se interessando em trocar aqui. Eu vou tirar, que eu não sei como é que é, já sei, vou sair daqui, vou tirar o meu PPT. Você trouxe alguma coisa para... Isso, eu posso compartilhar minha tela, né? Eu fiz junto com a Aline, né, aquele mini plano de ação, vamos dizer assim, né? Que é a nossa maior dificuldade. Eu trabalho mais com a parte técnica, né? Na área de design, criação de sites, etc. Trabalhamos juntos, né? Já há um bom tempo. E ela é a jornalista, né? E daí eu montei para ela ali aquela arte ali, juntos nós escrevemos. E daí eu montei aqui uns slides baseado naquilo que é a nossa ideia, né? O que acontece hoje na nossa região, né? O grande problema que a gente percebe é que os veículos tradicionais de comunicação, eu digo jornais diários, tem jornal semanal e mais uma meia dúzia de páginas de internet, site, que é o Ctrl+C, Ctrl+V dos veículos oficiais da cidade, né? Então, o que a gente percebe... Você fala região, é a cidade de Paranaguá. Isso, cidade de Paranaguá, litoral do Paraná, né? E os dois veículos, os veículos oficiais que você chama? Isso, veículos oficiais que eu digo. Isso, que são jornais aí já de 20, um jornal de 20 anos, outro já tem pelo menos uns 15 anos. Né? Daí tem a comunicação da prefeitura, de câmara, né? Mas veículo mesmo, jornal, são 2 nas cidades, né? E daí mais páginas de internet aí que é Ctrl+C, Ctrl+V das agências estaduais, etc. Né? Mas o que a gente percebe é que os principais veículos de comunicação da cidade, eles são muito tendenciosos para um lado político, certo? Prefeitura, porque a prefeitura é cliente, e com o passar dos anos, a gente foi percebendo que esses veículos foram perdendo a credibilidade, sabe? Aquela essência do jornalismo, né? E dentro disso, nós percebemos que na nossa região, né, litoral do Paraná, e por que não dizer estado do Paraná, a gente precisa de um veículo que venha fazer a checagem de fatos, de notícias, né? E é algo que a gente está percebendo que está dando muito certo a nível Brasil, né? Claro que, no meu entendimento, assim, não era para existir uma agência para checar uma notícia, porque a notícia já faz esse papel, né, de informar a população. Mas, em virtude das fake news que rola aí em tudo que é canto, a gente pensou em montar o nosso site, o nosso projeto, que ele é focado na checagem de fatos, né, e também no jornalismo de dados. Não é apenas a gente chegar lá e falar, não, essa notícia aqui ela é verdadeira, ou é falsa, é uma meia-verdade, não é bem assim, mas apresentar o nosso argumento com dados, né? Porque hoje nós temos os dados são públicos, né? Seja lá prefeitura, governo, então a gente tem acesso a isso. Então, fazer essa checagem, mas de uma forma que vinha comprovar isso com dados, né? E elaborar aquelas matérias de cunho mais social, mais humanizada, mostrando o bairro da nossa cidade. Aqui nós temos muitas colônias, nós temos indígenas, área portuária, então tem muita coisa que a gente pode trabalhar, né? Eu vou tentar compartilhar minha tela, né, para vocês. Vamos ver aqui. Acho que vocês aí precisam permitir, né? Eu tentei aqui, mas... Vou te colocar como co-anfitrião também, Gediel, aí você consegue compartilhar. Tudo bem, valeu. Vamos lá, acho que agora vai. Tá? Isso, beleza. Aqui, vamos lá. Tá aparecendo aí? Vamos ver. Chegou. Chegou, né? Eu só tenho uma pergunta. Uhum. Então, beleza. Aí eu transformei isso aqui agora de manhã rapidinho no slide. Então, o nosso objetivo geral, né, como eu dei uma palhinha, seria desmistificar esses boatos. Oi?
Eu queria ver a missão de vocês ali antes. Tem Ah, uma- é verdade, está aqui. Opa, não tinha visto, né? Então, a missão, né, desse nosso negócio é eu, Aline e Gabi, né, ressignificar a notícia através da checagem de fatos com o principal propósito de combater a desinformação. E o que a gente observa muito, eu digo isso a nível local, regional, há muitos boatos aqui na nossa cidade. Por ser uma cidade de área portuária, que tem muito contato, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, seja com o governo do estado, em virtude do porto, né? Então, aqui em nossa cidade, a gente tem muita visita de político, e quando acontece isso, vai surgindo muitos boatos na nossa cidade, tem aqueles boatos que correm a nível nacional também. Então, a nossa ideia é ressignificar a notícia, trazer a essência do jornalismo novamente para a nossa região, né? E o objetivo geral, né? Desmistificar boatos, inverdades, notícias fraudulentas através da checagem de fatos e oportunizar aos cidadãos a possibilidade de serem informados com eficácia sobre se um fato é verdadeiro ou não. Então, aquilo que eu falei, nessa questão da eficácia, né? É apresentar os dados, a prova daquilo que a gente está dizendo. É claro que os jornais, de um modo geral, assim, a notícia tradicional, ela ouve os dois lados, cada um fala a sua parte, beleza, o cidadão vai julgar aquilo ali, né? É mais ou menos isso que acontece. Mas o nosso propósito é realmente mostrar a verdade. Porque eu entendo, assim como em conversa já com a Aline, a gente entende que a verdade ela deve prevalecer. E muita gente tem o costume de pegar qualquer notícia ali, dar uma olhadinha, já passa para frente, não confere se aquilo realmente é verdadeiro, né? Então, muita gente tem essa facilidade de disseminar a desinformação, né? E a gente, assim, com um veículo local, a gente pode fazer como que eu digo, uma educação para essa população, né? Educar, né? Tanto é que mais para frente eu vou mostrar um pouco em relação a parcerias com escolas, né? E o objetivo a longo prazo é alcançar um público a nível nacional. Claro que dando passo conforme o tamanho da perna, né? Como diz o ditado, né? Esse aqui é um projeto que leva tempo, né? Mas é alcançar o público a nível nacional e futuramente nós darmos palestras e treinamentos, né? Em faculdades, escolas, sejam públicas, sejam particulares, né? E a gente tem em mente, de repente, trabalhar muito assim com as escolas públicas, né? Não fazendo uma parceria com o município, não sei, porque a nossa ideia não é ficar amarrado à prefeitura. Nós queremos ter liberdade, né? A prefeitura, de repente, pode ser um parceiro em abrir as portas para o projeto, mas nós não queremos recursos financeiros seja da prefeitura ou seja de governo, certo? Para que a gente possa ter a liberdade de trabalhar, o que não acontece com os veículos da nossa região, né? Essa é a nossa ideia. Se precisarem falando, eu estou falando rapidinho, eu termino aqui, né? Eu não estou falando porque eu estou anotando minhas perguntas para não te interromper. Pode ir. Tá bom. Audiência. Bom, a questão do público-alvo, que geralmente é algo muito difícil. Para a criação de um produto, né? Para quem nós vamos falar? E isso aqui para nós é um desafio. Nessa nossa ideia, o nosso público-alvo é os usuários de internet, as pessoas que estão navegando na internet, que estão aí nas redes sociais, né? E, ao mesmo tempo, o nosso público também é os veículos de comunicação, os veículos menores que existem na nossa região, né? Seja um jornal que é só online, tem jornal semanal também na nossa região, tem jornal mensal, né? Então, também esses veículos, de repente, ter eles como audiência, porque a gente pode fornecer para eles um conteúdo, fechar uma parceria, né? Mais ou menos isso. De alguma forma, está auxiliando esses veículos. Em troca disso, eles vão ter que nos remunerar muito bem, né? Que é o objetivo, né? Distribuição em formato seria o site, né? Não temos intenção de ir para papel, nada, né? Eu já estou no papel desde 99, que eu não era adolescente, quando comecei em jornal. A Aline também está no jornal há muito tempo. E a gente já sabe qual é o caminho. A gente já percebe o futuro
principalmente do jornal local, né? Onde a gente trabalha. A gente já trabalha em um jornal, né? Mas a gente faz aquele panorama do que está acontecendo na questão econômica e a gente entendeu, não, está na hora da gente começar um projeto, né? Porque a gente não sabe do futuro, né? E a nossa distribuição seria no site especificamente, usar as redes sociais como divulgação, né? Faltou colocar aqui e-mail marketing, né? Que é uma forma de você atrair, ter leads para criar essa audiência, e também usar o e-mail marketing para atrair clientes em potencial, né? Falando da empresa, né? E a newsletter para divulgar, fazer ali uma listagem das principais notícias da semana ou algo desse tipo, né? Seria a forma de divulgar o nosso negócio, a audiência. Equipe. Eu, que sou responsável pela parte técnica, né? A criar o site, gerenciar o e-mail marketing, cuidar do marketing digital, que é algo que eu já trabalho, né? Como freelancer, né? Eu trabalho no jornal como jornalista diagramador, mas sou freelancer nessa área de marketing digital e design. Então, a parte técnica ficaria comigo. E a Aline e a Gabriela, que são as jornalistas, né? Elas cuidariam do conteúdo, né? É claro que a gente teria, assim, a participação de colaboradores independentes, né? E aqui é que está o nosso desafio também, né? Que até depois eu vou apresentar sobre essa questão de captar recursos para que eu, Aline e Gabriela, possamos ter o nosso salário, prolabore, sobreviver, né? E também pagar esses colaboradores, né? E abro um parênteses aqui, na aula passada, eu achei muito interessante sobre o seu site, sobre a sua equipe, Isabela. Achei muito bacana ali, depois estava olhando os slides ali, até a Aline compartilhou comigo o seu e-mail, né? Dando uma olhada novamente na apresentação, e aquilo ali que eu vi foi algo muito interessante que nos inspirou também, essa questão muito humanizada, sabe? Dos colaboradores que não são funcionários, eles são independentes, eles estão ali, eles participam de todo o processo, né? Isso é legal. E ontem eu estava lendo uma pesquisa que depois eu vou compartilhar com vocês, sobre essa questão de trazer para o jornalismo essa questão da verdade, que as pessoas hoje estão desacreditando muito do jornalismo. E uma das coisas que eu li ali foi que teve um jornal em que criou uma equipe de leitores na cidade para dar os seus pitacos no jornal. Se está bom, se não está, sabe? Eu achei muito interessante, é um jornal tradicional aqui no Brasil. Eu achei muito legal eles terem essa equipe de leitores para comentar sobre o conteúdo. Eu achei legal. E isso aí que você mostrou também, dessa tua equipe de colaboradores, isso aqui nos inspirou muito. Até eu já coloquei aqui, colaboradores independentes, porque é um caminho. Isso é muito bacana, né? Porque o colaborador, ele está lá no povo, né? É igual a gente fala, o político tem que ser do povo, tem que ser alguém que está lá no povo, que entende as dores do povo, né? E é justamente isso. E o que acontece é que, às vezes, a gente fica, no meu caso, a gente fica muito preso dentro de uma redação, né? E acaba não tendo esse contato lá com o povo. Isso é muito legal, né? E, com certeza, isso aqui vai fazer bastante diferença para nós. Bom, agora vem de verba, né? Orçamento geral anual. E aqui é o nosso maior desafio, né? Porque o que acontece é que nós três estamos empregados, trabalhamos na mesma empresa, né? Elas são jornalistas, a Aline é editora-chefe, eu sou jornalista diagramador com mais outro rapaz, né? E nós estamos iniciando esse projeto. Graças a Deus a empresa paga tudo direitinho, recebemos o piso, isso é uma maravilha, né? Só que como a gente analisa o mercado e qual é a tendência do jornal impresso, e aí que a gente já vem conversando há vários meses, nós precisamos criar alguma coisa, vamos nos juntar, vamos criar um projeto. E lógico, esse projeto é bem diferente do jornal que a gente trabalha hoje, né? E a nossa ideia é começar ele, né? E depois chegar ao patrão, olha, estamos com esse projeto, é assim, assim, assim. Vai funcionar assim. Se ele não aceitar, falar, ó, vocês escolhem, ou vocês ficam com o negócio de vocês, ou preciso mandar embora. A decisão vai ser, então, nos manda embora, essa decisão, né? Agora, para a gente sobreviver, claro, a gente vai ter que se virar particularmente, mas a gente quer que esse projeto, ele não seja só apenas um veículo de comunicação onde a gente vai apenas fazer o que gosta, fazer por amor. A gente tem que ganhar dinheiro, né?
E eu acredito que esse é o maior desafio dos jornalistas que querem ter um projeto independente, como você falou na aula passada. É o maior desafio, né? Então, o que a gente imagina de despesas imediatas? Eu coloquei alguns valores aproximados aqui, e quando eu comecei a colocar, comecei a analisar e ver o negócio no papel, eu falei, meu Deus do céu, que loucura que nós estamos fazendo. Mas depois, quando a gente vai vendo isso com mais calma, a gente analisa que é possível. Porque a nossa cidade, ela é uma cidade portuária. Aqui nós temos Cargill, nós temos Cotriguaçu, nós temos Klabin, nós temos empresas de grandes portes. E agora, o que nos chama a atenção é que essas empresas, elas têm orçamento, verba, para focar na questão social, na responsabilidade social. Essas empresas, elas atendem essas áreas. E eu entendo que o nosso projeto, claro que isso aqui precisa ser bem formatado no papel, né? Mas eu entendo que o nosso projeto, ele é um projeto educativo ao mesmo tempo, né? Com esse foco. Agora, quais são essas despesas? Né? No primeiro ano de início, a despesa seria de aproximadamente 2.000. Porque nesse primeiro ano, o nosso foco é criar conteúdo e deixar a nossa plataforma robusta de conteúdo, certo? E, ao mesmo tempo que a gente está produzindo conteúdo, aí a gente começa a procurar as empresas, né? Então, no primeiro ano, ninguém vai receber nada, o que entrar é para o negócio, é mais ou menos isso que a gente pensa, né? Então, nós temos essa condição. E essas despesas imediatas seriam com site, e-mail marketing, as ferramentas básicas para a gente começar o projeto, né? A médio prazo, que eu acredito, seria aproximadamente depois de um ano e meio. Aí sim a gente começa a receber, porque então aí a gente já tem um site estruturado, com conteúdo, com uma audiência X, né? E então a gente começa a procurar já a partir de um ano essas grandes empresas, né? Porque o nosso foco não é procurar o mercadinho, o shoppingzinho da cidade, a gente quer procurar as empresas que realmente têm condições, né, de investir num projeto desse que ao mesmo tempo é educacional, né? E o que acontece é que essas empresas elas têm compromisso com a verdade. Vamos falar, por exemplo, da Mosaic Fospar aqui na nossa cidade. A Fospar, ela tem aqui uma unidade dela em que emite muita fumaça. É uma espécie de fábrica fertilizante e emite muita fumaça na cidade. E muita gente que mora, por exemplo, naquela região fala, porque aquela fumaça é tóxica, que vai dar câncer em todo mundo. Nós temos essa visão. Mas as pessoas não sabem, por exemplo, o que a empresa faz em relação a isso, né? Tá, aquela fumaça que sai ali, qual é o prejuízo? A empresa trabalha com alguma forma de minimizar o impacto na natureza, né? Então, não sei, eu só estou comentando aqui. Claro que isso pode ser uma forma da empresa investir na gente, sei lá, a gente fazer pautas, sei lá. Eu só estou comentando aqui, né? Depois vocês me dizem. Então, esses 180 mil aqui de despesa por ano, depois de um ano e meio, mais ou menos, seria salário de R$4.000 para a Aline, para mim e para a Gabi. E aproximadamente de R$5.000 a R$6.000, um valor tudo aproximado aqui, certo? Seria uma espécie de mensalidade para o nosso caixa. Não, temos obrigação de manter lá 3, 4 mil, todos 5 mil, tem que ir para o caixa para a gente colocar uma nova ferramenta, é um equipamento que precisa, você está entendendo? Essa é a nossa ideia, né? E a longo prazo, né, continuar com as empresas, buscando as empresas, mas seria o aumento de salário, né? Porque a gente não quer a vida inteira ficar ganhando um pouquinho, né? A gente quer crescer. E quando é um negócio próprio, também, né? Então, seria aproximadamente ali R$5.000 para cada um, então 15 mil de salário, e manter aquela mesma ideia, aumentar o valor que tem que ter no caixa. Todo mês nós temos esse compromisso com a mensalidade, sei lá, de 4, 5, 6 mil reais dos anunciantes, etc., que vai para o caixa, né? É mais ou menos isso. Então, veja só, essa questão da parte financeira, de orçamento, é a nossa maior dificuldade, né? Eu coloquei aqui apenas alguns valores aproximados, uma ideia, porque eu, Aline e Gabi, a gente não manja dessa área, a gente tem aquela noção, né? E eu já fiz faculdade de administração, fiz pela metade, está trancada, que eu preciso continuar,
Então, a gente já tem uma noção de quais são os passos, né? Mas quando a gente vai fazer isso de verdade, aí o negócio aperta, né? Recurso para cada etapa, né? Despesas imediatas, né? Nesse primeiro ano, né, as despesas nós dividiríamos em 3, né? Que é aqueles R$ 2.000 mais ou menos para a gente ter esse projeto rodando um ano, né? Isso trabalhando de forma voluntária sem ganhar nada, né? Então a gente mantém o site aí pelo menos um ano, né? Recurso a médio prazo, em busca de empresas com foco em responsabilidade social, aquilo que eu comentei anteriormente, né? As empresas que têm esse foco. Porque o que acontece? A nossa ideia não é só checar fatos, boatos, é trabalhar também aquela notícia humanizada. Por exemplo, aqui na nossa região, por ser uma região de Mata Atlântica, acontece muita invasão. Invasão de terra, por exemplo, na beirada da cidade, ali na periferia, as pessoas invadem terra porque pertence à União, eles invadem, abrem ruas e daqui a pouco surgiu um bairro novo aqui em Paranaguá. Acontece muito isso aqui. Então, a gente vê essa questão da invasão só pelo lado negativo, a invasão. Mas como é que vivem essas pessoas nessa invasão? Como é que vive a mulher grávida dessa invasão, as crianças, tem educação, como é que está, entendeu? Então, a gente pensa em criar reportagens que mostrem esse lado, né? Esse lado, por exemplo, das invasões de Paranaguá. Mostrar a questão dos indígenas, e isso com dados, né? Então, é mais ou menos isso que a gente pensa. E recurso a médio prazo, né? Como eu falei, as empresas com foco em responsabilidade social. Recursos a longo prazo além dos investimentos dessas empresas, né? Que a gente buscou ali no médio prazo, a gente promover eventos para profissionais da comunicação com foco na checagem e jornalismo de dados aqui na nossa região, litoral do Paraná. Somos aqui no litoral, são 7 cidades. Todas as cidades têm o seu jornal local, né? E além do jornal local, cada cidade tem pelo menos, no mínimo, ali 4 sites de notícias que trabalham no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que não produzem um conteúdo, né? Então, o recurso a longo prazo também englobaria esses eventos assim para profissionais de comunicação e também de educação, né? Que a ideia também é levar isso para as universidades aqui da região e também escolas. E eu acredito que é isso. É a primeira vez que a gente fala do projeto assim para mais pessoas, né? Que bom, Deixa que eu bom. cancelar aqui o compartilhamento de telas. Lidia, parabéns. Não, na verdade, esse é o primeiro passo para as coisas começarem a se concretizar. Não sei se você estava quando eu falei na semana passada, meu marido sempre falava para mim, Isa, todo mundo que te pergunta do mural, você conta tudo, você fala tudo, você abre tudo. Como assim, né? Você distribui isso, o segredo é o segredo. Meu marido é da área privada, empresarial. Aí eu falo, não tem segredo, entendeu? Porque o difícil é fazer. O difícil é exatamente isso. Então não tem problema nenhum você conversar sobre a sua ideia, seu projeto, porque é só vocês que sabem o que vocês têm que fazer. São vocês que conhecem a história, são vocês que tiveram a ideia. E quando a gente conversa e a gente compartilha com os outros, eu, pelo menos, sempre foi assim. Só me enriqueceu. Só trouxe mais sugestões, corrigiu umas coisas que eu não sabia, eu fiz mais perguntas e as coisas foram progredindo, assim. Então eu queria falar primeiro que eu fico super empolgada quando eu vejo um projeto. Eu sou a pessoa mais viciada em... Eu acredito nas coisas, eu sou aquela pessoa que consegue ver as coisas saindo do 0 para o 1. E eu gosto de trabalhar do 0 para o 1. Eu acho que é possível fazer as coisas saírem da ideia e a gente levantar as pilastras, assim. Eu tenho muitas perguntas para você, principalmente porque eu não conheço muito o contexto, e acho que isso pode ajudar vocês a... todas as perguntas, talvez vocês já tenham feito, e só vocês não conseguiram apresentar para mim, e vocês já tenham as respostas e as decisões sobre elas, sobre essas perguntas. Então, eu acho que vale... se vocês já tiverem as respostas, começar a pensar como é que eu apresento essas coisas com a resposta, porque vocês estão fazendo uma apresentação para uma pessoa que não conhece nem o contexto de vocês, assim. Então, eu vou fazer as perguntas e a gente vai conversando. Eu só queria
eu vou falar e vou fazer as perguntas, mas depois, se alguém quiser participar e quiser fazer pergunta e sugestão também, a turma inteira é bem-vinda. A primeira coisa que, sempre quando você conversa, eu anotei, por isso que eu estou lendo aqui no meu caderninho. Você fala, às vezes você fala a cidade e às vezes você fala a região. E aí teve uma hora que você falou que a região são 7 cidades. O foco, primeiro foco, é trabalhar. Quando você fala para mim Paranaguá, Paranaguá é esta uma cidade ou é esse conjunto de 7 cidades? Só para eu entender o contexto, o que a gente chama ecossistema jornalístico. Então tá. Paranaguá é uma cidade, né? 190 mil habitantes, né? E é uma cidade portuária. Agora, as outras cidades são cidades bem menores, Matinhos, Guaratuba. Não, mas o foco de vocês, então, é a região de Paranaguá. É a região. Quando então, a gente as fala 7 cidades. As 7 cidades. Essas cidades estão muito focadas aqui na nossa cidade, né? Muito ligadas. É como a gente fala da Grande São Paulo. Isso, né? Mais ou menos isso. Tá. Porque eu acho que uma coisa super legal de você, quando você for apresentar esse projeto, que a gente faz sempre, é mostrar esse ecossistema, principalmente para quem não conhece, que são 7 cidades, botar no mapa essas 7 cidades, botar quantos habitantes tem em cada cidade e quais são os veículos que vocês consideram que existem, que cobrem, qual é a imprensa, qual é o que a gente chama o ecossistema que existe, é onde vocês vão entrar. Esses vão ser ou seus concorrentes ou seus parceiros. Então, é bom que, quando vocês estiverem se apresentando para as pessoas saberem que vocês conhecem esse mercado onde vocês vão entrar. Assim. Eu acho, tem uma outra coisa que eu fiquei muito em dúvida, quando vocês falam, quando a Aline falou que era um projeto de checagem, de fact-checking, né? E eu tinha até pensado em conectar vocês com uma pessoa no Aos Fatos, para vocês trocarem uma ideia. Depois que você apresentou esse projeto hoje, eu tenho dúvida se vocês têm um projeto de fact-checking, ou se fact-checking é um pedaço desse projeto, ou vocês são um veículo de jornalismo local. Vocês vão ser um veículo que vai cobrir a região de Paranaguá. Que o foco de vocês seja jornalismo de dados e fact-checking, não tem, entendeu? É a política editorial de vocês. Porque o fact-checking é uma agência mesmo que não vai fazer reportagem por si só, não vai fazer pautas. Ou pelo menos na tradição que se construíram as organizações até hoje, no Brasil é mais... Eu fui dar uma olhada no Aos Fatos, na Lupa, e aí eu busquei até não sei se vocês conhecem o checador, que chama, é a agência de fact-checking que ganhou mais prêmios, os caras são super inovadores, eles são da Argentina, são os melhores da América Latina. Depois eu passo para vocês, eu peguei aqui o link. Chequeado, uma coisa assim, chequeado, né? Chequeado. Chequeado. Já naveguei muito lá. Esse aqui. Vou botar no chat. Eu acho que, do jeito que vocês se apresentam, eu acho que vocês, talvez seja ou seja uma discussão a ser feita, ou talvez seja o caso de começar em 2 tempos, porque eu acho que é isso, ou do jeito que você se apresentou e do jeito que vocês ambicionam cobrir a região, eu acho que vocês vão ser um veículo, ou sessão na missão, um veículo de jornalismo local que quer fazer reportagem de direito, na real é isso, né? Quando vocês falam de desmentir a desinformação, e quando você fala das coisas, das pautas que não estão sendo feitas, para mim é mais porque é isso, estão querendo ocupar um vácuo de qualidade, quase como se existisse mesmo um deserto de notícia na região de Paranaguá. Ou vocês podem ser só uma agência de fact-checking que mais tarde vai incluir reportagens. Acho que é uma discussão que vai ser saudável ter para vocês se posicionarem no mercado, justamente para saber quem são vocês, assim, na hora de captação mesmo de recurso.
Acho que vocês têm uma super vantagem, que é o que eu falo para todo mundo sempre. Eu comecei, apesar de eu ter uma liderança no começo muito isolada e sozinha, porque eu era a única pessoa que tinha experiência em jornalismo, que já era jornalista profissional quando comecei o Mural, tinha lá 20 outras pessoas que toparam fazer essa história desse caminho voluntário no começo e que você meio que se apoia e se ajuda, porque é esse começo que é o mais difícil. Então, eu adorei que vocês são 3, que é isso, que vocês vão se apoiar na tomada de decisão e na produção das coisas, que esse começo é o mais difícil, assim. E acho que vocês têm uma visão muito clara que é preciso primeiro construir um portfólio, construir essa experiência, mostrar como é essa existência, para depois começar a captar recursos, assim, porque muito dificilmente as pessoas dão dinheiro sem saber do que você é capaz, mesmo que você mostre seu currículo e tudo que você fez antes. Quando você vai para um projeto novo e que você cria do 0 para o 1, se a pessoa não vê pelo menos a fumaça desse fogo, assim, né, o investidor tem medo de investir. Então, eu acho que pelo menos no plano de captação, quando você põe um tempo de produção até começar a captar, é isso, vocês estão criando a vitrine para vocês poderem captar em cima disso, assim, do que é real. Acho que vocês vão ter que pensar numa história que é super complexa. Lá vou eu falar das coisas difíceis do jornalismo, que é: empresa tem medo de botar dinheiro em jornalismo, porque eles sabem que um dia eles podem estar debaixo da nossa investigação. Do mesmo jeito que o governo. Existe jeito de fazer parcerias, assim, por isso que eu falei, não precisa, não é, eu acho que vocês têm toda a razão, de pensar em parcerias. É possível investir em jornalismo desde que vocês consigam, manter o jornalismo com independência, senão rapidamente vocês vão se tornar mais um dos veículos que vocês estão justamente agora criticando, que eles não estão servindo o interesse do leitor. Então, tem uma escolha na hora da formalização, que é se vocês vão ser empresa ou se vocês vão ser uma associação sem fins lucrativos. Acho bom vocês terem esse tipo de conversa agora no começo, porque se vocês se tornam uma associação, vocês têm menos carga fiscal, depois de um CNPJ, e vocês podem captar doações, tanto de fundações estrangeiras e nacionais. É mais fácil captar, concorrer a editais, microbolsas, e até captar doação de pessoa física, de pessoa jurídica também. A empresa, ela é menos restrita em tudo que você tem que fazer em termos de governança, porque a gente tem que ter Assembleia Geral, a gente tem que ter estatuto publicado em cartório e aberto, né? As nossas contas são abertas, a empresa não precisa ter conta aberta. Mas é isso, tem uma carga tributária e você não vai poder concorrer a essas doações de grandes fundações que apoiam o jornalismo, principalmente o jornalismo local. Por isso que eu acho que pode ser um caminho para vocês pensarem sobre isso, assim. Por exemplo, o Google tem investimento, Facebook tem, né? Então é para ONGs. Chama associação. Associação. Porque a gente, por exemplo, a gente não é uma ONG, a gente não chega a ser uma ONG, porque para ser uma ONG tem alguns outros pressupostos. Sim. E uma assistência e tal, e a gente pode receber dinheiro. Quando você vira ONG, você pode receber dinheiro de governo, e a gente não quis. Tá, entendi.
Entendi. Então, a gente Até, parou numa coisa que se chama Associação Sem Fins Lucrativos. até depois, se tiver algum material para compartilhar, vai ser muito bom, porque a gente Eu vou já andou vendo mandar, alguma coisa assim, eu vou mandar para mas vocês. Tem deixa eu ver onde ele está aqui. Peraí. Eles têm um amigo que é um advogado. Vou dar um. Nossa, que legal. Aqui deve ter um monte de coisa. Tem uma galera que faz consultoria para pequenas organizações que estão se formando. Eles são, acho que, localizados em Salvador. Eles fazem umas lives gratuitas toda semana. Tem muita coisa gratuita, tem muito material nesse lugar aí. Eu acho que vale investigar isso, assim. Inclusive porque todas essas, exatamente isso, Google, Facebook, todas as coisas que eu coloquei lá, eles doam dinheiro para organizações sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, eu falo para todo mundo, não é que você não possa ter lucro nem gerar dinheiro, que as pessoas não são pagas, é simplesmente que não há divisão, repartição de dividendos entre os sócios. O lucro gerado ele tem que ser reinvestido no projeto. Entendeu? Todo mundo tem o seu salário, o que sobra ele volta para a organização. Essa que é a lógica. Na limitada, né, na empresa, os sócios ficam com o lucro. Essa é a diferença, basicamente, em termos de formação, assim. E que nada impede, por exemplo, de vocês começarem como uma organização sem fins lucrativos, desenvolvem o modelo de negócio de vocês e, por exemplo, como você falou, sei lá, vocês viram a maior referência de jornalismo nas 7 cidades, vocês falam, não, então agora a gente vai querer ser um jornal só de assinantes, fechado para quem não nos paga, vocês têm, sei lá, 21 milhões de assinantes, e pronto, vocês não precisam mais de doações e vocês se transformam numa empresa e vivem do dinheiro do assinante. Entendeu? Então, e aí você se transforma numa limitada. Nada, é uma vida como a nossa, que vai mudando e que vocês vão se adaptando, assim. É só... Acho que talvez sem fins lucrativos pode ser um bom começo. Acho que, bom, nativo digital, acho que não tem nenhum sentido hoje em dia a gente falar de edição em papel, a não ser para uma edição comemorativa, algum produto que vocês queiram vender, uma reportagem específica sobre alguma coisa que vocês vão querer vender em forma de, sei lá, fazer uma revista quando vocês completarem 10 anos. Também acho que ninguém hoje mais... Para você ter uma ideia, na nossa audiência, eu acho que chega quase a 90% da nossa audiência, ela nos lê no celular. Não é nem mais, nem no desktop, nem no notebook, vem do celular. E normalmente nos picos de audiência, no começo do dia e no final do dia, ou seja, quando as pessoas estão no transporte público, indo para o trabalho, voltando para casa. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que olhar na hora de pensar mesmo em formato. Eu queria... Acho que em termos de tamanho do seu orçamento e como é que você vai fazer de buscar essa grana, assim. Acho que vocês estão super leves, assim, e é isso mesmo, uma startup começa com quem funda faz tudo. Era o que a gente fazia desde o começo, assim, não tem, depois que vai crescendo e a gente vai dividindo os papéis. Acho que vocês têm que pensar na possibilidade de quando lançar, de fazer uma campanha de financiamento coletivo para juntar esse primeiro dinheiro para lançar, por exemplo, o site e para pagar o registro em cartório, seja de uma limitada, de uma associação sem fins lucrativos, assim, uma campanha de financiamento coletivo, eu disse da outra vez, ela é super cansativa, é uma coisa que a gente... É o que eu falei, a gente fez 3 vezes, uma por ano, nos últimos 3 anos, a gente faz no máximo uma por ano, porque é isso, você cansa a sua equipe,
você tem que investir muito tempo e em como você pede as coisas, enfim, todo no planejamento, e as pessoas também ficam cansadas de você pedir dinheiro o tempo todo. Mas na hora de lançar o veículo local, eu acho que é uma super ferramenta de divulgação de vocês também, para todas as pessoas saberem que vai ter, eu estou falando veículo local, mas pode ser que seja só uma agência de fact-checking. Que seja uma agência de fact-checking. Quando você falou que vocês três estão no mesmo jornal, eu pensei numa possibilidade que talvez, porque se vocês forem um veículo que vai fazer reportagem também, certamente eles vão ver vocês como uma concorrência que vocês vão ser. Então, talvez não seja uma boa ideia mesmo, mas vocês podem ter uma outra possibilidade, que é montar essa agência de fact-checking, no começo só fact-checking, e que faça uma parceria com o jornal de vocês, e que esse jornal se interesse em, de vez em quando, publicar umas matérias de vocês. Vocês podem começar já meio nessa parceria B2B, assim, com eles. Eu acho que é uma possibilidade a se pensar. Pode ser que vocês, quase como se vocês criassem um filhote do jornal sem ser deles mesmo, entendeu? Mas que eles vão remunerar uma parte, pelo menos, do trabalho de vocês. Pode ser interessante. Vai depender, super sinceramente, aqui entre nós, de quanto eles mesmos divulgam notícias erradas e se eles vão cair na rede de vocês, entendeu? É isso que vai depender se eles vão se animar ou não a ser checados. Então, realmente, no nosso jornal ia ser difícil. Então. Porque a questão é que, assim, o gestor lá, ele é muito focado nele mesmo. É a minha ideia, tipo, a ideia do pessoal lá, meu Jesus, há muito tempo que não escuta ninguém. Então, é difícil. Eu acho que Paranaguá, 7 cidades estão precisando do veículo de vocês. Eu não estou achando... eu acho que tinha mais uma coisa que eu tinha pensado, que eu acho essa história de ter os colaboradores, de ter freelancer, eu acho que no começo vocês vão ter que ficar entre vocês três mesmo, até vocês mostrarem essa história. Mas, por exemplo, se vocês investirem numa cobertura, eu me meter na região de Paranaguá que tenha um foco, além de fact-checking, uma cobertura de jornalismo de dados, mas uma cobertura consistente, por exemplo, nos efeitos, porque a região de Porto ela vai estar muito aberta aos efeitos da urgência climática, por exemplo. Rapidamente, vocês já devem estar sentindo um monte de coisa das mudanças climáticas aí. O aumento das tempestades, né? As temperaturas radicais, o problema de peixe, de maré, enfim, desmatamento. Mas vocês têm aí no Paraná a Fundação Boticário, super interessada nessa causa. E que, por exemplo, pode ser um parceiro que vocês podem procurar rapidamente, assim. Para ter, por exemplo, uma cobertura específica sobre tudo que é meio ambiente na área de Paranaguá, por exemplo. Inclusive, a Gabi, né, uma das jornalistas, ela já trabalhou há muito tempo uma empresa Mar Brasil, se não me engano é o nome, criando pautas para eles, justamente nessa área no foco ambiental. E ela digamos assim, ela é a especialista nessa área. A matéria dela para essa área, olha, é show de bola, cara. Então, eu acho que vocês têm que pensar, o que eu tô achando que talvez seja isso, assim, que vocês são um novo veículo que vai cobrir essas 7 cidades, que tem
duas estratégias principais, que é fact-checking e jornalismo de dados, mas que é, acima de tudo, entendeu? Vocês têm estratégia de reportagem, mas que vocês são um veículo. Pelo menos é isso que me pareceu. Aí a última coisa que eu tinha anotado aqui... eu anotei... do público-alvo. Você falou que o mais difícil é... Eu acho que... Então, de novo, eu acho que por isso, porque eu acho que quando você fala de atingir interesse nacional, eu acho que se vocês se tornarem a referência que vai cobrir essa região de 7 cidades, na verdade, vocês podem, claro, se tornar nacionais, mas eu acho que o grande valor de vocês vai ser que ninguém vai cobrir esta região melhor do que vocês. E é por isso que aí, por exemplo, as empresas vão procurar para colocar... Sim, é possível as empresas pagarem, elas não pagam mais o preço de um banner, só para vocês saberem. O que a gente negocia é parceria. Se você quer ter o seu logo no meu site, não custa o preço de um banner. Custa o tamanho da parceria que você quer ter. E a visibilidade que você quer ter. Então, eu acho que, como eu falei no começo da conversa no sábado passado, assim, os desertos de notícia no Brasil são gigantescos. Assim. Então, na verdade, o que mais precisa hoje é fazer esse jornalismo local, porque as pessoas não sabem mais onde elas moram, elas não sabem mais o que está rolando na região delas, elas não acompanham mais a política local, ela não sabe mais as questões climáticas ligadas ao lugar que ela mora. Então, é uma ferramenta super poderosa. E aí eu acho que o seu público-alvo são os habitantes dessas 7 cidades, que devem fazer o quê? Uns 500 mil pessoas ou menos que isso? Você está mudo. Aproximadamente 400 a 450 mil pessoas na nossa região. Eu acho que Acho que vai ser super legal quando vocês fizerem, enfim, pode ser que você saiba já, mas fizerem esse mapa do que tem por aí em termos de ecossistema, assim. Quem são os concorrentes? Porque daí, quando você falou que os veículos menores podem ser público-alvo, eu acho que eles podem ser parceiros de vocês, assim. Sim. Eu acho que foi nesse sentido que eu queria dizer, criar parcerias, né? E foi muito boa as suas colocações, porque na verdade, eu estou gravando a aula, por isso que eu não estou marcando nada. Eu gravo aqui para depois ouvir. Pode gravar. Fique tranquilo, IDP, que eu não compartilho, tá? Não tem problema nenhum. Então, foi muito boa as suas colocações nesse sentido aí, para a gente ter um caminho mais direcionado, ou é fact-check, ou vai ser o jornalismo de dados, ou cobertura local, a gente realmente precisa ter essa visão mais detalhada. E nessa questão de mapear, né, como você falou, os veículos da região, mapear as nossas cidades, né, para ter uma ideia do alcance disso tudo aqui, isso é muito legal para a gente apresentar na hora que for em busca de um parceiro, né? Então, realmente é muito bom. É mais ou menos o que está nos seus slides da primeira aula, né? O mapinha. Eu adoro fazer essas coisas. As pessoas não conhecem os contextos, né? Então, principalmente quando a gente trabalha numa realidade muito local, é bom colocar todo mundo no mesmo barco, assim. Mas eu acho que vocês têm super potencial, ainda mais que vocês já têm as 3 pessoas necessárias, entendeu? Tem 2 jornalistas e você já sabe que você vai fazer tudo. Elas são, olha, jornalista top. Não são porque são minhas amigas que a gente ajuda esse projeto, mas são top mesmo. Olha, produzem um conteúdo, a Aline é a editora, né? E a Gabi é uma das jornalistas da empresa. E já faz um tempo que a gente está junto, assim, sempre conversando, pensando o que vamos fazer. E a gente percebe isso aí, sabe? E, por exemplo, a gente tem contato com várias empresas, dessas empresas grandes que a gente fala, né? Por exemplo, Cotriguaçu, Klabin. A gente tem acesso a essas empresas, o que facilita, né?
o que seria difícil era eu não ter contato com ninguém deles, não tem um telefone, não tem um zap de ninguém, não tem onde eu vou chegar, como? Então, nós temos, assim, digamos, 40% do caminho andado para entrar nessa empresa para apresentar, né? Então, já facilita, né? Então, tirando de lado toda a parte difícil de montar esse projeto e trazendo mais para o lado do sonho, né? Realmente, a gente está muito focado nisso, a gente está com muita fé. Estávamos decidindo nomes, surgiu um monte de nomes, sabe? Né? E ontem eu acho que a gente escolheu, e de como eu sou o cara que gosta de agenda, de papel, sabe? Aí eu que desenho logo, essas coisas, já, ó, olha aí, ó desenhando. Então a ideia, já surgiu uns nomes, né? E a gente pesquisou para ver se não tem registrado, então eu acredito que está quase definido. E a ideia é... Tá, se vocês forem fazer associação, vocês têm que registrar o .org também. Isso, .org. Então, eu quero dizer que essa aula está sendo muito produtiva desde a primeira e realmente nos ajudou muito mesmo a aula, com certeza. Mas você tem meu... Bom, a Aline tem meu e-mail também. Eu tenho aqui também. Eu quero ver isso de pé aí. Ah, não, com certeza. Isso vai ser mais um case para você aí. Deixa eu só falar mais uma coisa para vocês, porque assim, a gente está... Eu não sei se eu falei também na primeira aula que a gente, em março do ano que vem, vai aparecer... a gente faz parte de 35 outras organizações que a gente está se juntando, organizações nativas digitais, para fazer uma associação de organizações nativas digitais no Brasil. E essa associação, depois que ela for lançada, ela vai aceitar novos membros e tal, e para dar esse tipo de suporte também, de negócio, de trocar esse tipo de ideia jurídica, de problema de RH, de captação, enfim, E é justamente isso que está precisando na área do jornalismo independente, né? Acho que a Rose estava em algum outro curso comigo lá e foi o que eles comentaram, que a maior dificuldade do jornalista é a parte financeira, não sabe vender, não sabe negociar, né? Então, realmente, isso é muito bom. Então, vocês estão chegando numa hora que tá quente. Legal. Eu não sei se o Hélio veio para a aula, senão, deixa eu ver, acho que ele não veio, porque ele tinha um projeto para apresentar. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para o Gediel. Senão... Pronto, agora eu abri. Caroline. Uma dúvida. Quando vocês fazem financiamento coletivo, quais são as contrapartidas para quem colabora, assim, no caso do jornalismo? Você tá fazendo... É para mim, né? Tá. A gente já teve várias contrapartidas, assim. A gente já teve campanha que a gente fez lembrancinha, tipo caderninho Moleskine com o logo do mural, boné, camiseta. A gente teve uma campanha que a gente fez só para imprimir a gente fez uma reportagem em quadrinhos. Eu não sei se eu contei na última vez que a gente fez, na última aula, eu acho. A gente fez uma matéria sobre o futebol feminino de várzea, nas periferias da Grande São Paulo. Então, a gente fez essa reportagem grande, mas a gente transformou ela numa revista em quadrinho. Foi um jornalismo em quadrinhos que a gente fez e a gente imprimiu no formato de revistinha de gibi. Só que, na verdade, antes de imprimir, a gente precisava de dinheiro para imprimir. E para pagar o artista que desenhou, era um artista de periferia também, mas... então, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo que, dependendo de quanto você doasse, então tinha lá as faixas, e você ganhava 5 exemplares, 10 exemplares, e essa a gente conseguiu também. Essa foi a segunda campanha de financiamento coletivo. Nessa terceira que a gente fez uma campanha só com recompensa de experiência. Então, era participar de, sei lá, 2 reuniões de pauta na nossa redação. A gente fez, porque nas periferias tem um monte de atração, enfim, tem saraus literários, né? Então a gente
Tinha algumas coisas que era, sei lá, um convite para ir no Forró da Laje em Paraisópolis, tinha até o último, a gente teve uma que foi os doadores acima de, não sei, de uma faixa lá, que era 10 no máximo, que iam comer a feijoada no lugar tal, entendeu? A gente fez só de experiência. Então, varia, varia. Mas, por exemplo, você que estava falando do livro reportagem, né? Essa da história em quadrinho, do seu livro reportagem, pode ser alguma coisa que tem a ver com isso. As pessoas vão receber o primeiro capítulo antes de todo mundo, que as pessoas vão ter os nomes, dependendo da doação, o nome dela na contracapa do livro, em agradecimento. Na verdade, as pessoas doam se elas não estão, de verdade, elas não estão nem aí para as recompensas. Elas doam se elas acreditam no projeto. Teve gente na primeira que a gente fez a primeira de todas que a gente fez, Gediel, para levantar dinheiro para pagar um ano para fazer o registro de CNPJ e para pagar 2 anos de contador e impostos. Então, a gente fez a primeira campanha coletiva, foi só para isso. A gente pôs exatamente ali o preço de quanto que a gente ia gastar de cartório, quanto que era o contador, nosso contador até hoje, que tinha feito 50% de desconto na tarifa dele, e que ele ainda doa, a gente põe ele de parceiro, porque ele ainda doa metade da mensalidade, né, para a gente. Então, a gente pôs tudo bonitinho ali, e aí, quando a gente pedia endereço, às vezes, para mandar recompensa, a pessoa falou, não quero nada não, eu só queria doar mesmo. Entendeu? Então, teve muita recompensa que ficou com a gente, porque as pessoas doam porque elas doam, na verdade. Elas não doam por causa da recompensa. Então, não precisa ficar tão preocupado com isso. O mais importante é ser muito transparente no que você vai fazer com o dinheiro, de mostrar mesmo e onde ele vai, e dar retorno. A gente sempre deu retorno, assim. Depois que captou, a gente mandou dinheiro para todos, falando, conseguimos a meta, fizemos isso. Então, por isso que as pessoas voltam e doam uma segunda vez. Enfim, elas veem para onde o dinheiro foi. E, claro, usar essas ferramentas que todo mundo conhece e confia, né? Catarse, benfeitoria, tem um monte agora, né? E que vale a pena também, porque eles cobram bastante, mas a administração fica por conta deles, assim. Beleza, obrigada. Não. Alguém quer falar alguma coisa do Gediel? Alguém quer falar mais Eu alguma vou coisa? falar rapidinho. Ah, O fala. Gediel Oi, estava Rose. lá. Oi. O Gediel estava no grupo da Adriana, né, do Design Think. E aí eu sempre achei, mas eu acho que na divisão de salas não ficou. Talvez ele não sei se ele recebeu esse feedback. Eu achava que ele tinha que optar mesmo por ou jornalismo de dados ou fact check, né? Porque são duas coisas pesadas, né? E especialização, essa coisa toda. E aí, quando você apontou, eu falei, eu acho que ele podia pensar bem nisso, porque acho que é um caminho. Até porque ele está guardado na empresa, né? E para ele fazer esse começo com uma transição boa. Depois, nem sei. Acho que é uma boa ideia, viu, Gediel? Valeu, Rose. Justamente isso. A gente também recebeu essa observação lá. A Paula, na outra aula, também comentou com a gente depois, e realmente a gente está entendendo agora qual o caminho a gente seguir, né? Chega na encruzilhada, né? Aí precisa desses parceiros assim para nos direcionar, né? Então, realmente foi muito bom. Valeu. Eu vou, então, só... O Hélio não veio, mas eu vou pegar... Eu tinha preparado só um pequeno PPT aqui. Deixa eu dar um share na... Peraí. Esse daqui é porque...
Eu tinha falado do chequeado, né, para vocês, e o projeto do Hélio é um projeto de falar de política pública, é um projeto de site sobre política pública, e eu trouxe para ele, que eu não sei se tem alguém interessado aqui, mas o Nexo tem uma área agora só sobre política pública, não sei nem se vocês leem o Nexo, que tem newsletter e que é completamente financiado por algumas instituições. Então, é uma área que eles conseguiram financiar inteirinha. Então, é um bom modelo de negócio para você dar uma olhada também, Gediel. E quem estiver interessado em botar um projeto de pé. E aí eu trouxe só esses exemplos de forma... Na semana passada, eu dei uma lista de organizações para vocês darem uma olhada, para vocês se inspirarem e para ver e olharem todas as possibilidades de modelo de negócio, tem muita coisa diferente, está todo mundo fazendo muita coisa diferente. Mas aqui eu queria falar de formatos, só para todo mundo... não sei se vocês conhecem todos eles, mas eu trouxe esses que eles não estão na minha lista do sábado anterior. O Acapa, que eu tinha falado, que é uma conta no Instagram, eles são só no Instagram, e eles são só uma capa de jornal. Então, eles fazem... tinha uma pessoa na aula passada que queria trabalhar com humor, então eu trouxe para ele ver. Eles só trabalham com uma ironia, um sarcasmo, a partir das notícias mais quentes que estão no jornalismo, e eles fazem a capa, o que eles dizem que é a capa, que seria a capa do jornal naquele dia, assim. Eles estão tentando se financiar, aceitam doações de pessoas, doação recorrente e tal. Se vocês entrarem, vocês vão ver. Eles já existem há um tempo e começaram agora a buscar financiamento. Acho que agora eles têm audiência suficiente para buscar financiamento. O podcast Ideias Negras eu vi nascer, assim, foi também uma pessoa que se aproximou de mim, a gente foi almoçar junto, ela tinha ideias e a gente, num almoço, formatou, acho que já está no 3º ano. São feitas por 2 meninas, 2 jovens, e eles têm um site até que ela hospeda os streamings, mas ela não é um site, ela é só podcast, que distribui, eu não sei nem, acho que o site agora acho que eles até nem têm mais site, agora só distribui o podcast nas mídias sociais, mas elas são só podcast. E é isso. Agora que elas são convidadas já para um monte de lugar, já estão nas listas dos mais ouvidos, e agora que elas estão começando a buscar a parceria justamente para financiar essa história. O Cajueira, que eu falei na semana passada, vai começar só como uma newsletter. Eu recebi o e-mail faz umas 2 semanas, elas são algumas pessoas que eu não conheço ainda, eu assinei e não conheço as pessoas, mas ela se propõe a ser uma newsletter que vai fazer curadoria das reportagens feitas por veículos independentes do Nordeste, ainda sem nenhum financiamento, é isso. Agora elas vão lançar e vão começar a captar lead, né? É isso. Agora é o momento delas. Então, a Cajueira é isso. O formato deles é uma newsletter. O Fiquem Sabendo, que eu não sei se vocês conhecem, é uma organização do Rio de Janeiro. Acho que, aliás, Gediel, vale a pena você dar uma olhada. Eles trabalham só com LAI, só com lei de acesso à informação. Eles só fazem reportagem baseado à lei de acesso à informação. Então, é jornalismo de dados, mas só usando exclusivamente lei de acesso à informação, ou seja, dados públicos. Eles fazem muito curso para outras organizações, dão cursos em universidades sobre como pedir lei de acesso. Agora, eu sei que eles, no começo, eles também trabalharam acho que foram uns 2 anos de forma voluntária, todo mundo com seus primeiros trabalhos, até conseguirem o primeiro aporte de financiamento. Agora todo mundo trabalha só lá, não Fiquem Sabendo, e eles estão crescendo. E aí um outro formato que eu queria falar é do El Surtidor, que é uma organização digital nativa do Paraguai. Eles trabalham com jornalismo visual, eles fazem infográfico, quadrinhos
todo tipo de arte, então todas as matérias deles são condensadas nesses formatos, e o mais legal que eles fazem é o boletim que chega por WhatsApp, que é visual e por WhatsApp. Então, vocês dão uma olhada também, que eu acho que é legal se inspirar e olhar esses formatos. Todo mundo, esses 5 aí são super... Menos o El Surtidor tem mais tempo, mas é a galera que começou há menos de 5 anos, assim, e que eu acho que vale dar uma olhada, assim. Bom, a Cajueira nem começou ainda. Quer dizer, eles começaram a lançar newsletter, mas a gente ainda nem recebeu a primeira newsletter. Eles estão, por exemplo, estão na fase... Eles lançaram essa carta e esse Substack já para captar os e-mails, mas eles estão ainda fazendo o que eu falei, o ecossistema nordestino. Eles estão coletando por formulário sugestões de sites de notícias do Nordeste. Então, eles ainda também estão fazendo esse mapeamento do sistema deles. Era isso que eu queria trazer a mais para conversar. Que eu achava que a gente ia ter mais um projeto, que era o do Hélio aqui também. Deixa eu... Deixa eu botar aqui todo mundo. É isso, minha gente. Eu não sei se alguém quer falar sobre algum tema, se quer voltar a alguma... Também não tem sentido a gente ficar... Uma perguntinha, né? Eu sempre vejo assim que é bem interessante, já estudei em vários outros cursos que a gente faz aí, sobre fazer uma pesquisa, né? Conversar com o provável usuário do nosso projeto, né? Leitor do projeto. Qual a dica que você dá para a gente fazer uma pesquisa, seja aqui na cidade ou até mesmo uma pesquisa para a região? Né? Que tipo de pergunta? Qual que é a sua dica para fazer uma pesquisa? A ideia é assim, a gente definindo o nome, de repente a gente vai criar a página no Facebook para poder colocar essa pesquisa e impulsionar essa pesquisa, né? Para que ela chegue para as pessoas, né? Porque ainda não se tem uma audiência, não tem um público. Então, é patrocinar mesmo para o Facebook para entregar para as pessoas essa pesquisa, por exemplo, né? É a primeira ideia. Vocês querem começar a saber o que as pessoas... Saber o que as pessoas sentem falta em termos de informação nessas cidades, né? Uhum. É isso, né? Entendi. Eu acho que na real, é um pouco, já que vocês estão fazendo o curso de Design Thinking, o mais importante agora é a fase da empatia, é perguntar para elas o que elas estão sentindo falta de informação na região de Paranaguá. Uhum. Que informação você não consegue ter facilmente? Uhum. Você está satisfeito com os veículos? Que veículo que você lê? Qual é o formato que você gosta? Uhum. Que horas você se informa? Você se informa por áudio, você se informa por vídeo, você se informa lendo? E aí pegar a faixa etária e, se possível, e-mail para você mandar newsletter depois, para você sair da plataforma. Então, porque o mais importante, mesmo que você use plataformas de mídias sociais, é depois que você usar elas, você captar o e-mail para você ter esse mailing para você, entendeu? Porque enquanto ela estiver na plataforma, ela vai ser da plataforma. E você fica dependente de usar aquele instrumento. Sim. Quando você vem para o e-mail, ele vem para você. Então, isso eu acho que é uma das coisas que nessa pesquisa... Mas eu acho excelente você começar com uma fase de escuta. Eu não fiz isso. A gente vai fazer uma pesquisa de audiência ano que vem, depois de 10 anos. Porque como a gente estava muito distribuído com os correspondentes locais e com a galera que morava já, e a gente fazia os eventos... Às vezes a gente fazia os eventos nas comunidades para ouvir o que as pessoas tinham necessidade que a gente fizesse para elas. Então, se vocês vão sair com isso, é isso que eu estou falando, vocês estão com um pensamento super adiantado, assim, eu acho. E acho ótimo vocês ouvirem tudo primeiro. Está rolando uma manifestação. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho, não, né? Eu acho isso. Eu acho que o mais importante é escutar as pessoas, perguntar o que elas querem saber, o que elas não sabem, assuntos que elas sentem falta na imprensa.
os formatos, os horários, e pegar o máximo de perfil que você puder, faixa etária, classe econômica, sexo, raça, se a pessoa se autodeclarar, né? Essas coisas você tem que sempre perguntar se a pessoa quer se autodeclarar ou não. E um e-mailzinho. Se você consegue o e-mail, você sabe, né? A pepita de ouro. Ah, com certeza, né? Isso aí a gente já... É, Trabalho com marketing digital, já tem essa ideia que até para você saber uma coisa que a gente está tendo que fazer também de transição lá no site, mas na OSC Legal eles fizeram, acho que no YouTube tem todas as palestras que eles fizeram sobre a nova lei de proteção de dados. A gente que é veículo e que faz essas coisas tem que estar por dentro disso daí. Então, beleza. Eu quero agradecer realmente que, por incrível que pareça, a aula foi só para mim, né? Do meu projeto. Que bom, eu adorei. E também a dica também para a Caroline, né? Fui privilegiado, né? Bom, meu e-mail está na minha... Eu não sei se eu consigo mandar o meu... Eu vou ver se... Qual é seu e-mail, Isabela? Eu vou mandar a gente aqui pode no mandar chat. e-mail para você? Pode, assim, claro. Deixa eu só ver se eu consigo downloadar meu PPT e mandar aqui já para vocês. Eu acho que eu consigo... Acho que não, né? Eu não sei fazer isso, Henri. Se eu consigo mandar, adicionar um PDF, acho que não, né? A sua apresentação está no Google, não está? É só você compartilhar. Verdade. Aí Vou te dar o... peraí. Gente, o que está acontecendo aí? Tá rolando uma manifestação aqui onde eu tô. Vocês estão ouvindo Rolando aqui onde eu tô. Ah, também? Não tinha que estar rolando aqui onde eu tô, em Brasília. Aqui tá rolando hoje, de tudo. E eles estão descendo justamente a avenida aqui na frente da minha casa. Abriu. Peguei, obrigada. Tem as duas partes. Essa é a de hoje da aula passada. Isso, tem as duas já. Tá. Então, obrigada, Isabela, também. De nada. Que pena. Bom, Mariene, Bárbara, Paula e Rose, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me escrevam também, então. Tá bom. E, Gediel, eu quero notícias. Não, pode deixar. A gente vai manter contato, sim. E estou navegando bastante lá, né? No seu site. É o seguinte, eu quero agradecer realmente essa aula aí, né? A UIDP, eu quero parabenizar a UIDP. Depois que eu conheci a UIDP, olha, eu já fiz vários cursos e realmente é muito bom. Quero ver se qualquer hora eu vou para o curso pago, né? Para não ficar só nos cursos gratuitos também, né? Retribuir. Tá bom? Valeu, Isabela, valeu as demais pessoas que participaram. Olha, muito aprendizado nessas duas aulas, sabe? Para gente, assim, eu já estou ansioso para encontrar as duas, para encontrar online, né? Para conversar. É isso aí. Boa sorte, Gediel. Boa sorte no seu projeto. Exatamente. Todo mundo aí. Boa sorte. Muito obrigada, foi excelente. Muito bom. Foi muito bom. Agradeço aí o IDP proporcionou essa chance para a gente, né, de ter esses insights todos, que eu tenho certeza que cada um vai sair levando alguma coisa muito boa para colocar em prática. Assim seja, porque o nosso país precisa. Precisa mesmo. Boa sorte, gente. Boa sorte para todo mundo. Tchau. 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 Bom sábado. Obrigada.